Atenção, atenção! Está no ar mais um episódio de Foca na Leitura. No episódio de hoje, Caraminholas de Barriga-Pé, de Marcos Bagno, com ilustrações de Cris Eiche, da editora Maralto. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Daniele Garcia e você está no Foca na Leitura. Hoje vamos conhecer uma obra chamada Caraminholas de Barriga-Pé, de Marcos Bagno, com ilustrações de Cris Eiche, da editora Maralto. Parabéns, Marcos Bagno! Parabéns, Cris Eiche! Parabéns, editora Maralto! Vamos lá? Caracol, caramanchão, carambola, caramelo, caraminhola, caramujo. Caramujo? Caramujo, caramujo, caramujo. Bicho molengo que se arrasta pelo chão. Devagar vai se arrastando, sem pressa e sem preocupação. Caramujo é bicho bobo? Qualquer outro caramujo, mas o dessa história não. Era um caramujo dos mais comuns, desses que a gente encontra em qualquer lugar ou agarrados numa folha quando a gente vai lavar um pé de alface e leva um susto. Vivia num brejo em companhia de outros tantos caramujos feito ele. Um brejo cheio de vidas pequeninas, bichinhos tais a centopeia, a lavadeira, o louva-a-Deus, o tatuí. Simplesinho mesmo, pequeno, cor de terra, com sua casquinha encaracolada pendurada nas costas. Mas era um caramujo diferente porque tinha ideias. Para começar, logo quando nasceu e soube que o nome da família dele era Gastrópode, teve um arrepio de tão feio que achou. Gastrópode? Isso lá é nome de ninguém? Que coisa horrorosa! Parece mais nome de doença. E o que quer dizer esse tal palavrão? Responderam-lhe que gastrópode era uma palavra que vinha de muito longe, de antepassados ilustres. Mistura de gastro, que quer dizer barriga, e de pode, que quer dizer pé. O caramujinho deu uma boa gargalhada e disse: Ora, se é assim, vamos então chamar as coisas pelo nome que elas têm. Se esse feio palavrão quer dizer mesmo isso, a gente passa a chamar logo barriga-pé, assim de uma vez, direto, sem complicações, que fica tudo muito mais fácil de falar. O caramujinho deu uma boa gargalhada e disse: Ora, se é assim, vamos então chamar as coisas pelo nome que elas têm. Se esse feio palavrão quer dizer mesmo isso, a gente passa a se chamar logo barriga-pé, assim de uma vez, direto, sem complicações, que fica tudo muito mais fácil de falar. Os outros caramujos ficaram horrorizados. Há muitos séculos que se chamavam gastrópodes. Tinham tanto orgulho do nome da família e agora vinham fedelho querendo dar uma de mandão? Mudar de nome, pois sim. E a tradição? E o respeito aos ancestrais? Atrevidinho. O certo é que nosso caramujo não deu a mínima a tantos protestos e a partir daquele dia passou a se chamar Barriga-Pé. Ai de quem se atrevesse a chamar de outra maneira. Ele nem dava atenção, virava a cara e ia embora. Barriga-Pé. Pode? Pode, pôde e podia. Barriga-Pé era mesmo da pá virada. Um caramujo com ideias, com invencionices de todo tipo.
pronto para anarquizar a vida do brejo. Um caramujo cheio de caraminholas. Um dia, ele viu uma borboleta. Até aí nada demais, se no brejo vivem umas 237.847 borboletas, mais ou menos. Mas Barriga Pé não via como os outros caramujos. Ele observava. E observou que a borboleta voava. Sim, voava! Tinha asas lindas, alaranjadas, com pintinhas roxas. E voava! Lá de flor em flor, à vontade, às vezes deixando-se levar pelo vento preguiçosinha. A borboleta borboleteava, borbolava, borbolejava. Barriga Pé imaginou a delícia mais deliciosa que devia ser a gente poder voar. Ver tudo lá de cima, tudo pequenininho, poder enxergar longe, longe, até a vista não alcançar mais. Ai, que maravilha, que esplendor, que deslumbre que havia de ser! E Barriga Pé decidiu. Vou voar e voarei. Outros caramujos ouviram isso e a risadagem foi grande. Quá, 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 quem já viu caracol voar? Mas Barriga Pé ligava? Nem. Sou um caramujo inteligente. Vou voar e voarei. E hei de deixar vocês todos doentes de inveja, cambada de lesmas. Quanta insolência! Quanta macriação! Como é que podia ofender assim todos os outros, sem mais nem menos? Sim, porque chamar um caramujo de lesma é a ofensa mais grave que existe no mundo dos caracóis. Afinal, as lesmas são as primas pobres da família. Não têm casa para morar, vivem ao relento, morrendo de frio e à noite de calor de dia. Já se vê como os caramujos se acham grande coisa. Se sentem muito importantes com sua casquinha enroscada nas costas e torcem o nariz para os desamparados da família. Preconceitos de caracol do brejo? Quem aguenta? Barriga Pé sozinho ficou e pensando, voar? Borboletear como borbolha no ar? Mas como? Um caramujo já não tem nem pernas, nem braços, nem patas, nem mãos. Só tem aquela barriga chata que se arrasta pela terra. Asas, então, é mesmo um sonho de maluco. Mas pensar muito nem foi preciso. O vento inventou de ventar muito no brejo. E Barriga Pé viu que as folhas secas espalhadas pelo chão começavam a se mexer, a sussurrar, a cochichar. E se mexiam, se remexiam, se remelexiam, chacoalhadas pelo vento. Até que ficou mais forte, cada vez mais violento, o movimento de valsa do vento feroz. E as folhas começaram a subir bem alto, levadas pela ventania. Barriga Pé não perdeu tempo. Viu que pertinho dele estava uma enorme folha seca, larga, fininha. Bom de cálculos, sabia. Seu peso de caramujinho não ia ser problema para o vento. Se arrastou como pôde e se grudou na haste da folha com um pouco daquela baba que só os caramujos têm. Foi justo o tempo. A luva invisível do vento veio, avançou naquela nave folha e levou voo ela leve a vovoar. Barriga Pé quase não acreditava no que estava acontecendo. Pela primeira vez na história, um caramujo chegava ao céu, 5 metros acima do chão. Barriga Pé espichou o pescocinho para poder espiar o mundo lá de cima. Era uma glória. A folha rodava e rodopiava várias vezes. Barriga Pé se viu de cabeça para baixo. Ops!
É claro que teve medo de despencar lá de cima, mas a emoção de estar voando era bem maior. Até que a folha foi baixando, 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 suavemente, até pousar no chão. Barriga Pé, ainda meio zonzo do voo, tonto também de alegria, se desgrudou do seu tapete mágico e saiu, o coraçãozinho batendo muito forte à procura dos outros caramujos para contar a eles sua aventura desnorteante. Alguns caracóis que viram o fabuloso e formidável fenômeno já tinham contado aos outros a aventura voadora de Barriga Pé. Quando chegou de volta no brejo, todo mundo olhava para ele com cara de espanto e até um pouquinho de medo. Aquele caramujinho era mais que esquisito. Era um bruxo capaz de coisas impossíveis. Voar? Pois ele tinha voado. E começaram a ter algum respeito pelas maluquices de Barriga Pé. E quando ele resolveu cantar, foi outra surpresa que abalou a tranquila comunidade dos caramujos do brejo. Cantar era coisa para os passarinhos e cigarras, nunca para gastrópodes. Mas quem conseguia impedir Barriga Pé de fazer o que queria? Foi só um dia ele ouvir um passarinho amarelo gritar no alto de uma árvore: "Bem-te-vi! Bem-te-vi! Bem-te-vi!" para ter a ideia de começar a cantar também. Passou dias inteiros treinando a voz. Experimentou vários tons, os tons mais baixos, passando pelos médios, até atingir os mais agudos e descobrir o que era mais fácil para ele. E vai que um dia de manhãzinha, pouco antes do sol nascer, os caracóis do brejo puderam ouvir alguém que cantava assim: "Caracol de caramanchão, carambola de caramelo, caraminhola de caramujo, caracol de caramanchão, carambola de caramelo, caraminhola de caramujo." Caracol de caramanchão, carambola de caramelo, caraminhola de caramujo. Era uma voz bonita, agradável, uma voz macia, feito espuma. E era a voz de Barriga Pé, mais uma arte daquele maluquinho. Ninguém conseguia repetir aquela cantiga, mas todos concordavam. Era linda, dava uma saudade de não sei o quê, uma vontade de chorar baixinho. Aquele Barriga Pé era mesmo diferente. Pois não é que conseguiu aprender a nadar? Só porque viu a tartaruga dentro d'água, Barriga Pé resolveu que também podia. Ora, a tartaruga é muito parecida com um caracol. Também se arrasta devagar e carrega a própria casa nas costas. Se ela, que é tão grande e tão pesada, pode flutuar, boiar e mergulhar, por que não podia um caramujo fazer tudo isso e mais alguma coisa? É claro que existem caracóis aquáticos, mas Barriga Pé não era daquela espécie. Os outros caramujos avisaram: "Você está querendo mudar a natureza. Nós somos caramujos da terra. Se entrar na água e começar a se afogar, nenhum de nós vai poder salvar você." Mudar a natureza? Carambolas de caramanchão! Ele nunca tinha pensado assim.
Mas era isso mesmo que queria. Estudou com paciência os jeitos e modos da tartaruga e demais bichos nadadores. Fez cálculos da pressão da água, do peso dele e outras continhas mais que ninguém nunca tinha ensinado a ele. Caracol não adivinha? Chamou então todos os que duvidavam dele. Foram ver. E Barriga Pé entrou no laguinho do brejo. Avançou 10 centímetros por cima d'água e voltou à terra firme. Milagre! Era demais! 10 centímetros para um caracol é uma distância estupenda. Os outros ficaram ainda mais convencidos de que Barriga Pé não era um caramujo comum, e a admiração só fez crescer. Mas a maior de todas as proezas, a mais fabulosa de todas as façanhas, a mais rocambolesca de todas as caraminholas ainda estava por vir. Uma vez, Barriga Pé saiu pelo brejo atrás de novidade. Queria conhecer o mundo, enfim. Não se contentava com a sua vidinha de caramujo. Queria mudar a natureza. Nessa primeira viagem, Barriga Pé acabou chegando numa casa. Ali moravam 4 pessoas. Pai, mãe, 2 filhos. Barriga Pé tinha conseguido subir pelas paredes da casa até alcançar uma janela aberta. Dali ele pôde ver todas as pessoas sentadas em volta de uma mesa, numa conversa engraçada e barulhenta. Barriga Pé prestou muita atenção naquilo tudo e foi aprendendo aos pouquinhos a linguagem das pessoas. Aprendeu o que era esponja, sopa, paliteiro, guardanapo, forma refratária, caderno espiral e um montão de outras coisas igualmente admiráveis. Quando chegou no brejo, repetindo tudo aquilo, os outros caracóis não puderam entender nada. Barriga Pé explicou na língua dos caramujos que aquela era a fala dos homens, que ele estava tendo aulas todos os dias e que logo estaria pronto para falar com os moradores da casa. Sua sede de maravilha não acabava nunca. Assim passou o tempo. Vai que vai, e uma vez mais estava ele a caminho de outra nova lição, quando viu um dos meninos da casa deitado na grama. Com a cabeça apoiada num tronco de árvore, resmungava alguma coisa. O caramujinho se aproximou e pôde ouvir o menino dizer: Teófilo, 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 que coisa horrível, isso lá é nome de gente? E meu pai vem me dizer que é o nome dele, do avô dele e do avô dele. E eu lá quero saber desse nome de velho? Minha mãe disse que é grego, que quer dizer aquele que ama a Deus. Então por que não me chamaram logo Amadeus, que é muito mais fácil de falar? Barriga Pé ficou maravilhado. Aquele menino pensava igual a ele. Então eu não sou o único aventureiro maluco dessas redondezas. Alegrou-se o caramujo. Mais feliz que a felicidade, Barriga Pé chegou bem perto do ouvido do menino e disse assim, com a voz mais forte que conseguiu, encaracolando bem as palavras: Amadeus! Amadeus! Eu entendo você! Sei bem o que está sentindo! Eu também mudei de nome e quis mudar a natureza! Você também um dia vai voar como a borboleta, vai nadar e mergulhar como a tartaruga, vai correr mais rápido que a cobra, vai andar mais bonito que os bem-te-vês e pular muito mais alto que todos os grilos. Teófilo então se levantou, muito assustado, deu um grito e saiu correndo na direção de casa. Barriga Pé também se assustou e fugiu, mas estava feliz, mais feliz do que o dia em que levantou voo a bordo de uma velha folha seca. Tinha podido falar com um menino depois de tanto tempo aprendendo a língua estranha dos estranhos homens. Foi a revolução das revoluções no brejo dos caracóis.
Barriga Pé era o primeiro bichinho invertebrado a falar com um ser humano. O entusiasmo foi tão grande que os outros caramujos quiseram fazer de Barriga Pé o primeiro, único e maior herói da história deles. Viva o rei dos caracóis! Salve, imperador do brejo! Honra o presidente dos caramujos! Glória ao líder máximo dos gastrópodes! E insistiram para que Barriga Pé aceitasse todos aqueles títulos, cargos, dignidades e funções. Nosso caramujinho aventureiro pensou então: antes me chamavam de atrevido, agora me querem para rei, e eu é que sou o maluco dessa história. Mas respondeu assim: Gente! Eu não quero nada disso. Agradeço a gentileza, mas tenho coisa muito mais importante para fazer. Os caracóis ficaram muitíssimo surpresos. O que podia ser mais importante do que governar com tanta sabedoria e inteligência as almas desorientadas do reino dos caramujos do brejo? Que outra grande aventura estava brotando na cabecinha de Barriga Pé? Você vai escalar uma montanha? Não. Vai aprender a fazer mel com as abelhas? Também não. Vai cavar um túnel como o do Tatu? Não, também. Vou me trancar na minha casquinha e ficar aqui dentro escrevendo as minhas memórias. Foi o que disse com um sorriso inteligente nosso herói Barriga Pé. Que coisa era escrever? E o que são memórias? Caracol nenhum sabia. Mas quem ia duvidar demais aquela promessa do gênio do brejo? Barriga Pé então se retirou da vida pública para se dedicar àquela nova tarefa, talvez a mais difícil de todas as suas aventuras. E ele escreveu. Seu lápis era um espinho de rosa. Seu papel eram as folhas macias da violeta roxa. Quando terminou, amarrou todas as folhas, fez com elas um caderninho e pediu a um beija-flor que viesse me entregar aquela obra tão importante. Foi então que entendi tudo e nunca mais deixei que ninguém me chamasse de outro nome que não fosse Amadeus. Eu espero que você tenha gostado muito dessa história, cheia de sons e de muito aprendizado. Há muito que se refletir sobre a obra Caraminholas de Barriga Pé, de Marcos Bagno, com ilustrações de Cris Eisch, da editora Maralto. Agora vamos conhecer um pouco sobre os autores? O escritor Marcos Bagno. Nasci em Minas Gerais, mas sempre vivi fora de lá. Bahia, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, São Paulo, Brasília novamente. Comecei a inventar histórias muito cedo, antes mesmo de ir para a escola, porque aprendi a ler e a escrever em casa, praticamente sozinho. Nunca mais parei. Apaixonado pelas línguas, aprendi algumas delas e me tornei professor de linguística, a ciência das línguas, da Universidade de Brasília. A Aventura de Barriga Pé é uma das muitas que escrevi a pedido de meus filhos, que gostavam de ouvir histórias novas e inéditas toda noite antes de dormir. A ilustradora Cris Eisch. Nasci em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, e como um caracol, fui ficando sempre por perto, estudando e trabalhando em São Paulo, e agora morando em Guararema. Apesar de ter vivido nos mesmos jardins, aprendi um bocado de coisas, conheci um monte de gente, viajei sem sair do lugar. Foi assim que, mesmo não sabendo contar histórias, descobri um jeito de ficar perto dos livros, fazendo os desenhos. Nesses tantos anos, aprendi que a ilustração conversa com o texto. Pode fazer graça, pode deixá-lo mais triste ou até mostrar algum detalhe que o autor nem percebeu na história, mas que os próprios personagens inventaram e vieram cochichar no meu ouvido. Barriga Pé é um caracol que vive num brejo, mas que é diferente dos demais companheiros, porque não para de ter ideias e de sonhar com coisas mirabolantes.
uma história de rara sensibilidade, escrita por um grande autor brasileiro. Você confere no Foca na Leitura. Uma websérie que estimula a leitura com a entonação e a interpretação de mundo. Aqui embarcaremos juntos em aventuras literárias que estimulam a imaginação, a compreensão e o amor pelos livros. Aqui você desenvolve a paixão pela leitura, com histórias contadas de maneira divertida e envolvente, com muitos sons e aprendizado. Prepare-se para explorar mundos mágicos e aprender com cada página virada. Foca na leitura! Apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Paulo Gustavo de Audiovisual, Governo Federal, Prefeitura de Cotia, realização Daniele Garcia, Imigração Produções. Foca na leitura!